Bom dia a todos, todas e todos os presentes. É um prazer para mim dar um início a essa primeira mesa do seminário de hoje para falar sobre desafios regulatórios da adesão do setor privado ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, para começar, vou chamar os demais componentes dessa mesa. Tem Elcio, que já está aqui ao meu lado. Convido também Gustavo Bernardino, do GIF, a Mariana Santarelli, do Observatório da Alimentação Escolar, e a Mariana Levi, do Grupo de Direito e Políticas Públicas. Bom, para me apresentar, meu nome é Helena Simões, eu sou mestranda em Direito e Desenvolvimento pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e pesquisadora aqui do Grupo Direito e Políticas Públicas. Bom, para começar apresentando os demais componentes dessa mesa, peço licença para ler aqui a biografia deles. Então, começando pelo Elcio, que também será a nossa primeira fala. Elcio é graduado em Engenharia Agrícola na Unicamp e mestre em Política Social na UNB, onde defendeu a dissertação em 2016, intitulada A Compreensão do Tempo e a Formação de Novos Hábitos Alimentares, Reveses e Possibilidades. Ele possui experiência de 16 anos de trabalho com a política de segurança alimentar e nutricional, sendo que desde 2013 é concursado como analista técnico de políticas sociais. Durante esse período, ele desenvolveu atividades de coordenação, acompanhamento e articulação de políticas públicas nas coordenações de agricultura urbana, sistema agroalimentares locais e apoio à implantação e gestão do CISAM. Atualmente, ele trabalha no Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, na Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome, como diretor de governança do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e de Combate à Fome. Passando para a Mariana Santarelli, aqui à minha esquerda, ela é mestre em Políticas de Desenvolvimento pelo Institute of Social Studies, na Holanda. É doutora em Ciências Sociais pelo CPDA da UFRJ. Atualmente é coordenadora do Observatório da Alimentação Escolar e membro do Núcleo Executivo do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Gustavo Bernardino, à esquerda de Mariana, é graduado em Relações Internacionais pela PUC São Paulo e mestre em Gestão e Políticas Públicas pela FGV São Paulo. Tem trajetória no setor privado, pela Ford, no setor público, pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura da cidade de São Paulo, e no terceiro setor, onde atua no GIF há 8 anos, desempenhando o cargo de gerente de programas. E, por fim, para minha colega Mariana Levi, que é mestre em Direito pela PUC São Paulo, doutora em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Faculdade de Direito da USP, e atualmente é co-coordenadora do projeto de pesquisa A Regulação dos Sistemas Alimentares no Brasil, do Grupo Direito e Políticas Públicas da USP, e também advogada e cientista social. Então, antes de passar a palavra para os meus colegas de mesa, só para apresentar para vocês um pouco como é que vai ser a dinâmica daqui. Cada convidado terá uma fala de no máximo 15 minutos e a indicação do tempo vai ser feita pela Samara ali, com plaquinhas de 5, 2 e 1 minuto, certo? E pedimos que vocês se atentem a esse tempo para que a gente consiga posteriormente ter uma rodada de perguntas, que a primeiro momento será em tese 3 perguntas, aí depois a gente responde, e se der um tempo a gente volta para mais perguntas e também a resposta, e depois partimos para o nosso saboroso coffee break. Então, ele mandou. E- Obrigada, Vitória. Só para esclarecer, então, a apresentação, gente, ela vai ser feita também pela Samara, e quando vocês quiserem passar o slide, vocês avisam, pode ser? Aí a gente passa por ali. Fica mais fácil. Obrigada a todos. Bom, bom dia de novo. É, Eu pensei em uma apresentação que ela traz um pouco o contexto, né? A gente não sabia dizer até quanto vocês conhecem da história, um pouco do processo do CISAM. Não aprofundei nisso, mas prometo falar rapidamente, um pouquinho no começo, para depois trazer um pouco o contexto da pauta, né? Da participação privada no CISAM
E até a apresentação ela não chega nos desafios. Então eu pensei, né, de ontem para cá, alguns desafios meio gerais, mas acho que a mesa vai ser mais qualificada para apontar os desafios do que eu. Eu só vou dar algum chute inicial a partir da visão do governo federal. Pode passar, por favor? Ficou ruim aqui, né? Perdeu um pouquinho a formatação. Vamos lá, vamos centrar. CISAM é um sistema de políticas públicas, né? É um sistema de direito, de garantia de direito, uma organização do Estado para dar conta de um direito social, né? A alimentação, a partir de 2010, mais concretamente, passou a fazer parte de um dos direitos fundamentais que regem o artigo 6º. Então, como a saúde, como a previdência, como a assistência social, como a habitação, etc., a alimentação também é um direito, né? E por ser direito, é responsabilidade do Estado, e no caso do Estado e da sociedade, de garantir esse direito. Então, para garantia desse direito, em 2006, né, o Brasil organizou, né, instituiu por lei um Sistema Nacional de Segurança Alimentar, né, que tem a organização na perspectiva semelhante a outros sistemas, como o SUAS e o SUS, com suas características próprias. 2006 é instituído, mas não é um debate que começa em 2006, é um debate antigo. Publicamente existem registros aí em 90, em 86, né, uma conferência de saúde se apontava a construção de um sistema público de segurança alimentar, né, e nos anos 90 se deu a primeira vez que se criou um Conselho de Segurança Alimentar, em 94, pelo governo Itamar. E em 2003, né, com a retomada e com a entrada do governo Lula, a gente veio com um plano forte, né, de construir uma política de segurança alimentar, retomou o Conselho foi fechado durante o governo Fernando Henrique Cardoso e retomado depois pelo governo Lula. E de 2003 a 2006 ocorreram conferências de segurança alimentar que apontaram a construção de um sistema de política pública. Então, esse sistema surge em 2006 na legislação brasileira com um movimento social forte para que isso acontecesse. Não foi uma coisa que só aconteceu ali por boa vontade de quem estava no poder ou de nossos parlamentares, né? Então, nosso marco legal ele tem uma história forte, né, que eu trouxe aí alguns elementos, mas a gente poderia pensar em outros elementos, como, por exemplo, a figura de Josué de Castro, que desde os anos 40 debate a questão da alimentação e o papel do Estado, né? Depois teve Betinho, né, uma outra figura importante, sem falar de várias referências dos anos 70, pulando aí já de 40 para os anos 90. Tem o Betinho, que também ficou muito marcada a atuação dele no cenário nacional, um momento de muita situação de fome, né, e de pobreza no nosso país. E Betinho é um dos símbolos, como é Josué de Castro, do nosso contexto e do nosso movimento social, que tem vários elementos de atuação aí no período do Fernando Henrique Cardoso, uma atuação internacional, vai para Roma, e tem todo um processo de referência construído. Ou seja, em 2006 não surge do nada, né? Como a gente não está aqui do nada, tem um debate longo, 2006 é um processo bastante avançado. Então é isso, o CISAM, ele integra tanto órgãos de políticas públicas, como também a sociedade civil e as instituições privadas, né? Então, um pouco esse é o desenho do sistema como foi pensado. O nosso sistema tem algumas características que diferencia ele dos SUAS, né? Assim, não vou aprofundar isso, mas acho que aqui, até o próximo slide, por favor. Esse próximo slide ele traz, assim, resumidamente, o que é o desenho do nosso sistema, que eu não vou aprofundar, mas ele tem a lógica de ter uma conferência nacional, né, que aponta os desafios, quais são as diretrizes, para onde a gente deve trilhar, que deve ser realizada de 4 em 4 anos. Nós temos um Conselho Nacional, que ele tem maioria de sociedade civil, 2/3 de sociedade civil e 1/3 de governo. Ele é um conselho que ele não é deliberativo, mas ele é consultivo.
E ele surgiu dessa forma, por isso que ele tem mais representantes da sociedade civil. Os conselhos em gerais são paritários, não, uma parte dos conselhos, né, pensando na saúde e assistência, eles são paritários, né? O nosso não, o nosso é maioria, grande maioria da sociedade civil. É, E nós temos uma Câmara de Governo, que eu tenho utilizado a palavra colegiado, que às vezes é mais fácil de enxergar. É um colegiado de governo que representa diferentes setores. A alimentação não encaixou em um só setor, como é a saúde, a educação, assistência social. Ela permeia diferentes setores, por isso que ela se apontou a construção de um colegiado, uma Câmara interministerial, para organizar o Estado, a política de Estado para a segurança alimentar. O nosso movimento nacional de segurança alimentar ele tem uma forte construção na base dos territórios, depois centraliza em Brasília com a estruturação do CISAM e de 2006 para cá, a gente tem estruturado ele lá em Brasília, no governo federal, mas também descentralizado, voltado de novo para as bases territoriais. Então, tem um processo de descentralizar essa lógica de conferência, Câmara e Conselho para todos os estados e municípios do país. Então, ele também tem a lógica da descentralização do território federativo. Então, esse aqui é um bem resumido, para não gastar muito meu tempo, com a lógica do CISAM. Pode passar para o próximo. Aí, voltando para o assunto, né, dentro do regramento, né, da nossa lei, se puder até voltar 2 slides, por favor. Volta 2 slides rapidamente. Nesse aqui, nós temos o artigo 7º, que ele explicita, né, que o CISAM é integrado por órgãos públicos e pelas instituições privadas com ou sem fins lucrativos. Ou seja, na nossa lei de fundação, que é a LOSAN, já aponta a participação das instituições privadas, e no artigo 11 de novo, reforça que fazem a parte do CISAM, lá tá todos a CAISAN, o CONSEA, tá também os órgãos de políticas públicas, também estão as instituições privadas com ou sem fins lucrativos, ou seja, está dentro da lógica do CISAM, da lei inicial que cria o CISAM, a participação das instituições privadas. Agora pode passar 2, por favor. No esforço de regulamentar, né, em 2010 saiu o decreto, que para nós é considerado o principal decreto de regulamentação do CISAM até hoje, que é onde ele dá a lógica de funcionamento do sistema, né, o que é cada uma dessas instâncias dos sistemas e o papel delas. Não é o decreto final, né, existem outros decretos e outras resoluções que dão corpo à organização do sistema, e nesse decreto ele aprofunda mais um pouco qual era a tarefa com relação às instituições privadas. Primeiro, esse processo de como faz parte do CISAM. Né? Como bem colocou a Yara, né? As organizações sociais, as organizações privadas já atuam na agenda de segurança alimentar, mas não tem hoje ainda, não existe ainda hoje um processo de adesão ao CISAM. Elas fazem na lógica normal da nossa sociedade de mercado. Ela faz dentro da nossa lógica. Mas o sistema em si, que é o sistema política pública, o sistema legal, ainda não foi estruturado essa lógica de adesão. É algo que a gente considera um dos desafios, um dos grandes desafios, é construir esse processo de adesão, tanto das entidades sem fins lucrativos, como com as entidades com fins lucrativos. Aqui tem um conjunto de elementos que são apontados, o que deve ser considerado para a adesão das entidades privadas, assumir o compromisso de respeitar. Eu vou ler porque acho que é importante, que acho que é um pouco de elementos apontados e que constrói a nossa ação. Assumir o compromisso de respeitar e promover o direito humano à alimentação adequada, contemplar em seu estatuto objetivos que favoreçam a garantia da segurança alimentar e nutricional, estar legalmente constituída há mais de 3 anos, submeter-se ao processo de monitoramento do CONSEA e de seus congêneres nas esferas estadual, distrital e municipal e atender a outras exigências e critérios estabelecidos pela CAISAN. As entidades sem fins lucrativas que aderiram ao CISAM poderão atuar na implementação. Aqui termina dizendo que pode se estabelecer o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, pode estabelecer parcerias com as entidades que aderirem ao CISAM.
E aqui depois nós temos também, né, que a Kaizen, né, em consulta ao Conselho, deverá regulamentar, né, os procedimentos e o conteúdo da adesão e dos termos de participação e os mecanismos de adesão da iniciativa privada com fins lucrativos ao CISAM. Só para avançar um pouco mais, só tem 5 minutos? Então tá, tem que avançar muito mais. Aí são dois desafios grandes: adesão das entidades privadas sem fins lucrativos, que é um debate, e com fins lucrativos é outro debate. Nós, elas andam juntos, mas são duas tarefas grandes. Exigem toda uma estrutura, uma organização e um entendimento do que é cada uma dessas adesões para formalizar elas. Vamos lá, vamos passar. Não. Algumas coisas que saíram na última conferência, nós realizamos conferência em 2023. Nós ficamos um período nefasto da história, que nós não tivemos Conceia, 4 anos antes do atual governo, nós não tivemos o Conceia. E não foi realizado conferência, não foi realizado plano, a gente retomou o governo e retomamos o Conceia, e nesse processo nós fizemos uma conferência. Nessa conferência saíram alguns elementos que apontam a necessidade de ter estabelecer elementos, regulamentações concretas sobre o conflito de interesses na perspectiva do direito humano à alimentação adequada e também esse processo de adesão também avançar nesse processo de adesão. Pode passar. Bom, da conferência para cá, nesse processo, quando a gente retoma, né, o governo, organiza a Kaizen, organiza o Conceia, a gente escalona as nossas prioridades, né? Quais são as nossas prioridades de ação? E lá nós tínhamos algumas delas, algumas bem assim, bem vinculadas ao CISAM, que ainda estão em processo de construção, que é o financiamento, a articulação federativa do sistema, também toda a regulamentação, né, o processo de regulamentação do CISAM e a adesão das entidades com e sem fins lucrativos. Então, nós tínhamos esse grande desafio. Nós deixamos esse último pouquinho, nós avançamos nos outros. Nesse processo de deixar esse último um pouquinho, nós não paramos. Nós criamos um GT da Kaizen, tinha um GT do Conceia, e nós também fizemos a parceria com a USP e com o Ibirapitanga para ir fermentando esse debate. E esse ano, como os outros, de certa forma, já estão encaminhados, né? O financiamento a gente já tem uma proposta, a articulação federativa a gente já tem uma proposta, a regulamentação é uma coisa que vai demorar um pouco mais. Então, a gente resolveu encarar esse ano como um ano, digamos, pelo menos construir os elementos, botar na mesa dos gestores principais um documento de regulamentação para adesão. Então, esse é um desafio. Então, eu vou passar, pode passar para a próxima. A gente tem uma organização de um GT que a gente tinha debatido e avançado um pouco sobre a questão da captura por interesses privados, né, muito chamada aí pelo conflito de interesses, e a gente avançou um pouco o debate, organizou esse debate dentro da Kaizen, mas a gente, digamos, fechou esse trabalho apontando que a gente precisava continuar. Então, esse GT vai continuar esse ano, a gente está reinstalando ele no dia 30 de maio, nós vamos relançar esse GT. Nós até, inclusive, já temos um processo de debate com diferentes pessoas da sociedade civil para apontar um plano de trabalho para esse GT. Na nossa cabeça, eu vou ignorar a apresentação agora para poder terminar, que já acabou meu tempo. Nós pretendemos trabalhar nesse GT esse processo de regulamentação da adesão, né, das entidades com fins e sem fins lucrativos, e também o documento que estabelece o conflito de interesse, né, ou seja, a regulamentação do conflito de interesse. Então, a gente está nesse processo, a gente tem um GT e também nessa linha pretende contratar também uma pessoa, um assessor que vai estar dedicado a esse processo de construção. Então, foi o que a gente estabeleceu como estratégia. Os dois desafios que a gente coloca são a construção desses 3 marcos,
né, regulatórios. Além deles, tem um processo que a gente também vinha trazendo em diálogo com Mariana, principalmente Mariana Levi, que é o processo de apoiar iniciativas da sociedade civil, né, de ter recursos, de ter um conjunto de mecanismos mesmo voltados para apoiar ações da sociedade civil, principalmente organizações da sociedade civil, que já têm uma atuação, seja histórica ou mesmo recente, na perspectiva da segurança alimentar. Nós fizemos alguns esforços, estamos ali debatendo também no nível do Congresso Nacional, mas ainda não avançamos nesse sentido, né? Nós chegamos a desenhar uma proposta de um fundo com uma instituição, que era o IICA, né? Mas aí o nosso ministro pediu para segurar, para a gente avançar num projeto de lei, que é o projeto de lei que retoma o fundo de combate à pobreza e à miséria. Eu estou aqui baixando, né? Estou sumindo. É o fundo de combate à miséria, né? E esse fundo ele tem uma parte de arrecadação e repasse para que pode ser utilizado para esse tipo de ação. Então o ministro pediu para segurar essa estratégia quando avançava essa no Congresso, mas aí o Congresso é mais lento, é mais longo. Então, a gente está na aguardo desse processo lá junto ao Congresso. Gente, eu vou parar por aqui, que temos mais outras falas, depois nas perguntas eu volto. Obrigado. Não. Foi acabando a fala, está aparecendo. Bom, obrigada, Elcia. Apesar de você estar aí caindo, acho que a sua fala só levantou o nosso debate para a gente estabelecer essa estrutura sobre o CISAM e começar aqui a discussão. Então, passo a palavra para Mariana Santarelli, do Observatório da Alimentação Escolar. Obrigada. Gente, bom dia. Alegria estar aqui. Bom dia a todas, a todos. Fico muito feliz com essa possibilidade, né, que a gente tem aqui de estar conversando sobre coisas que eu acho que são muito importantes e acho que esse é o espaço adequado com pessoas, né, que vêm acompanhando esse processo já há muitos anos aí, se debruçando, seja academicamente, seja na prática, seja na sociedade civil, seja na filantropia. Então, assim, me sinto muito, muito contemplada, como fala da Yara, acho que, né, é importante te ouvir, né, desse seu lugar, né, de fala. Elcio também. O meu lugar de fala é um lugar de fala de sociedade civil, no momento, mas eu já tive onde o Elcio está hoje, né, lá em 2010, quando se elaborou o decreto da Política Brasileira de Alimentação Escolar, eu estava na coordenação geral do CISAM. Nos últimos 2 anos, eu também tive coordenando o grupo, a comissão do Conceia, que trata do CISAM, estava na mesa diretiva do Conceia, na organização também de uma conferência livre que tratou do tema de conflito de interesses, e numa organização chamada FIAM Brasil, né, que tem um histórico aí de trabalho com o direito humano à alimentação. E a gente fez por lá uma publicação que eu recomendo muito, né, que todos conheçam, que é sobre a captura corporativa e os riscos de conflito de interesse no CISAM, né, uma cartilha bem bacaninha que resgata um pouco aí dos acúmulos que a gente tem de reflexão nesse tema. Então, assim, vou fazer uma fala que é uma fala que vai se permitir ser um pouco crítica e preocupada, né, com possíveis rumos que as coisas vão tomando, trazendo aí alguns alertas, apontando alguns caminhos que eu vejo desde o lugar de onde eu observo, mas também trazendo aí alguns alertas de preocupação, porque eu acho que é muito, como o Yara bem trouxe, é um campo de conflito, né? Como sempre, como tudo, né? Então a gente precisa olhar também, entender quais são os atores, quais são as agendas que estão ganhando protagonismo para entender como é que a gente segue o CISAM no rumo que ele vem sendo construído por meio dos marcos normativos que a gente tem hoje e das visões, filosofias, diretrizes, né, que nos orientam, né? E aí, em primeiro lugar, que eu acho que é bem importante reforçar nesse debate que a gente está fazendo aqui hoje, é lembrar que o CISAM ele nasce como um sistema público, né, como uma estratégia de organização do Estado para fazer essas entregas relacionadas à garantia do direito humano à alimentação. Eu acho que é importante reforçar isso, porque quando a gente olha para outras realidades de outros países que muitas vezes vão acabar servindo como influência para o setor privado se pensar, a gente acaba vendo que existem modelos muito distintos, né? Modelos que são muito mais focados
numa perspectiva de entregar para as entidades privadas sem fins lucrativos, para o setor privado, essa atribuição de fazer o combate à fome. Né? E a gente tem que tomar cuidado para a gente não sair dos nossos trilhos, que são os trilhos de um sistema de política pública, com orçamento público, que executa os seus programas principalmente por meio desse sistema descentralizado, né, com os municípios que fazem, e que pode sim existir um lugar complementar, né, para o setor privado sem fins lucrativos e o setor privado com fins lucrativos, mas que precisa ser um lugar complementar, né, e não um lugar de substituição. E isso, às vezes, acontece sem a gente nem perceber, né? Por isso que acho que é importante a gente estar atento e alerta. Na lógica do Cisão, o enfrentamento da fome e a garantia da segurança alimentar são atribuições diretas de governos que operam políticas públicas com orçamento público, né, como eu acho que eu já falei um pouquinho disso aqui. E políticas essas que, pelo histórico nosso que a gente vê, são políticas que, exatamente por elas serem políticas, irem se, ao longo do tempo, né, amadurecendo e se consolidando como políticas de Estado, como é o caso do PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que já tem 70 anos, o Bolsa Família, o próprio Programa de Aquisição de Alimentos, é que, na medida que a gente vai, que eles vão ganhando tempo de vida e existência, né, além de se aperfeiçoando, eles vão se consagrando, né, como direitos reconhecidos, exigidos, permanentes, o que é muito diferente de quando você tem uma ação pulverizada de entidades de sociedade civil fazendo coisas díspares, né? Então, eu acho que esse sentido é o sentido que nos organiza, que organiza nosso sistema e que a gente deve buscar preservar. Por que eu digo isso? Porque eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso nesses passos normativos que a gente está dando agora, que a gente pretende dar para estabelecer esses contornos e fronteiras do CISAM. Né? Eu acho que esse estabelecimento de fronteiras e contornos é justamente o que o ELSE trouxe, né? Isso se configura de forma muito concreta através dos processos de adesão das entidades com e sem fins lucrativos. Né? Então, assim, não é algo pouco importante, porque ele vai delimitar justamente esse campo de conflitos de interesse, mesmo, né? De confronto entre o interesse público e o interesse privado. E aí, eu acho que a gente tem que ser cauteloso, observando alguns riscos possíveis que pode ter nisso aí, né? Bom, primeiro, os riscos de conflito de interesses, que acho que a gente vai ter oportunidade de discutir um pouco mais aí ao longo do dia. O risco de que nossa trajetória, que nessa trajetória, né, se perca a centralidade da ação de Estado, né, das políticas públicas enquanto garantidora de direito. E que que aconteça um risco de inversão das lógicas de financiamento, né? De modo que a gente comece a ter uma série de subsídios, de isenções fiscais, que vão converter o recurso público para as entidades privadas sem fins lucrativos, né? Isso é algo que também a gente precisa estar muito atento, porque isso possivelmente pode criar aí um novo nicho, digamos assim, né, de organizações que trabalham, sobretudo, com combate à fome, algo que é necessário, né? Não estou dizendo que isso não seja necessário, a gente precisa realmente, muitas vezes o Estado não tem condições, não tem braço para chegar em alguns lugares, em situações de emergência, então é importante que existam essas organizações, mas correr o risco a gente não pode correr o risco de que a política de segurança alimentar vire isso, né? Ou que boa parte dos recursos que poderiam ser destinados para as políticas públicas sejam convertidos nisso. Né? Então, são esses alertas aí que eu trago. Beleza, então, que passos a gente precisa dar e no que precisamos estar atentos, né? Bom, eu acho que esse para mim, eu vejo que um primeiro passo é a regulamentação da adesão das entidades sem fins lucrativos. Né? A gente vem conversando sobre isso no Conceia. Quando a gente olha para outros sistemas de políticas públicas, como é o caso do SUAS, não que a gente tenha que imitar, né? A gente é um sistema distinto, mas algo muito importante para a organização desse sistema é, por exemplo, a tipificação dos serviços complementares que podem ser prestados pelas entidades sem fins lucrativos. Né? Tem lá, você pode trabalhar, eu não sei dizer, mas sei lá, os centros que trabalham com idosos ou que trabalham com criança em situação de rua, pessoas em situação de rua, né, que são serviços oferecidos e financiados até pelo próprio Estado. Isso a gente não tem ainda no nosso sistema. Né? A gente tem
sim, experiências, inclusive experiências muito exitosas, como é o caso, por exemplo, da articulação do semiárido, que há anos, né, opera o programa de cisternas. Eu acho que esse é o caso mais interessante, exemplar, mas tem vários outros tipos. Tem agora as cozinhas solidárias, né, que tem as organizações não governamentais que centralizam o apoio às cozinhas. Tem outras organizações trabalhando com a perspectiva de apoio aos municípios, educação alimentar e nutricional, enfim. Tem a assistência técnica de extensão rural prestada pelas organizações de agroecologia, enfim, tem várias coisas que são muito importantes e complementares para fazer com que que o nosso sistema funcione e que ainda estão assim meio largadas, né? E que eu acho que tem o perfil de poderem estar aderindo ao sistema a partir de critérios e uma certa organização. Eu acho que esse é o lado mais fácil. Mais difícil é a adesão das entidades privadas com fins lucrativos, né? E aí a gente não tem, eu digo assim, pelo Conceia, tá? A gente não tem nenhum acúmulo sobre isso. A gente não fez nenhuma reflexão, a não ser a reflexão de é preciso que tenha mecanismo de prevenção e mitigação de COI, né, de conflito de interesse, mas além disso a gente não, o que podem fazer? Essa conversa a gente não fez, né? Ela não está feita, né? Então ela precisa realmente de fato ser iniciada de forma ao mesmo tempo crítica, mas também generosa, né? Para que a gente possa realmente encontrar esse lugar. Eu acho que, assim, pensando alto, né, reflexões muito iniciais, mas, por exemplo, se uma vez que a gente tenha definido quais são as entidades sem fins lucrativos que vão aderir ao CISAM, que vão oferecer serviços complementares, elas podem ser apoiadas pela filantropia, né? Por exemplo, né, que vai aderir. Então, acho que assim a gente começa a dar um sentido comum, né, realmente sistêmico, que é o que a gente pretende fazer com o CISAM, para esse conjunto de atores que estão aí. Mas, assim, algo que realmente não faz nenhum sentido, por exemplo, é o tipo de acordo de cooperação que o MDS fez recentemente com a Coca-Cola para a implementação de cozinha solidária. Né? A gente tem, inclusive, saiu lá, o Elcio mostrou pela Conferência Nacional, que, obviamente, qualquer código nosso de COI ele vai estar relacionado com a visão que a gente tem sobre a alimentação, né, que está ligada claramente à restrição, à proibição de ultraprocessados. Então, assim, é a coisa mais sem pé nem cabeça que a gente viu acontecer. Eu sei que tem pessoas lá dentro que sofrem com isso também, mas definitivamente, enquanto você não tem essas fronteiras definidas, esse tipo de coisa pode estar acontecendo. Então, até por essa razão, é importante, né, que a gente consiga normatizar a adesão das entidades com fins lucrativos. E aí, para terminar, eu acho que a gente também tem que estar atento a algo que está acontecendo no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, né, o Conselhão. Lá no Conselhão se instituiu um grupo de trabalho de combate à fome, que tem uma série de organizações grandes, acho que o GIF, né, também está lá, fundações que estão participando de debates lá, e eles produziram um documento de propostas no final do ano passado. A gente não teve a chance de apreciar ele pelo Conceia ainda, né? Mas eu acho que é fundamental que se faça, porque eles propõem a criação de um fundo de gestão compartilhada de governo e sociedade civil, nos moldes do Fundo Amazônia, para apoiar a implementação efetiva do CISAM no país, com captação do setor privado, pessoas físicas, filântropos, bababá. E aí lá eles falam de 3 formas de captação. Uma seria via título público social, com parte dos juros, enfim, um instrumento lá de financiamento financeiro. A captação de recursos para o fundo via taxação de produtos alimentares e insumos agrícolas deletérios à saúde, que é um debate que a gente vem fazendo também, mas que, mais uma vez, porque assim, tudo isso que está sendo proposto é para apoiar organizações previamente credenciadas pelo MDS para aplicação em projetos cujo escopo é a segurança alimentar. Quando eu olho tudo isso, eu, Mariana, que estou o tempo inteiro olhando para o subfinanciamento das políticas públicas, que cada vez é maior, né? A gente tem uma campanha permanente do Observatório da Alimentação Escolar, pelo aumento dos valores per capita, né? O debate do fundo também, né? Do fundo de SAM, que a gente tem uma minuta construída no Conceia. Hoje a gente tem um orçamento para o apoio do CISAM no MDS, que é um orçamento só de 20 milhões de reais, ou seja, é nada.
Então, eu fico muito preocupada, porque, para mim, quando eu olho para isso, eu vejo que tem uma drenagem, né, de recursos do orçamento federal, por meio de isenção fiscal, né, poderia estar indo para. Ou seja, esse recurso aqui mesmo, da taxação dos processados, é algo que a gente quer disputar também, enquanto para as políticas de Estado. Eu falo isso, eu sou de sociedade civil, né? Poderia estar aqui alegando que, em teoria, isso também vai chegar para as organizações nas quais a gente trabalha. E aí se tem um projeto de lei que vem lá anexado que cria o programa Quem Tem Fome Tem Pressa, que basicamente é um programa para isenção de imposto de renda de pessoa física e jurídica, que aumenta os percentuais que a gente tem hoje já em leis anteriores, né? Podem ser deduzidas até 6% do imposto de declaração do ajuste fiscal ou do ajuste anual de pessoas físicas e até 4% de pessoa jurídica para doação direta a organizações da sociedade civil que atendem exigências do Poder Executivo. Bem genérico, né, também. E direta para as organizações da sociedade civil. Então, também acho isso bem preocupante, porque é o risco da gente acabar direcionando recurso público para uma ação extremamente pulverizada, descontrolada e que não tem nenhuma relação com a construção do nosso sistema. Então, trago isso porque são agentes importantes que estão nesse processo, né? Acho até que o GIF também assina essa proposta, né? Então, era bom te ouvir, Gustavo. E outras organizações governamentais bem grandes, tipo a Ação da Cidadania, o Pacto contra a Fome, né? Enfim, que também é um grande pacto que envolve também o setor privado, que também é algo que um pouco preocupa, porque tem ganhado muito espaço de incidência aí recentemente. E aí a preocupação desse debate não está sendo feito dentro do Conselho, né? Que é o espaço legítimo para o debate das políticas de segurança alimentar e nutricional. Então, são essas contribuições aí que eu deixo para a nossa conversa. Oi, pessoal, bom dia a todos e todas. Eu sou Gustavo, eu trabalho no GIF, no Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. Para quem não conhece, o GIF é uma associação, né, que representa institutos, fundações e empresas, né, que atuam aí com investimento social privado, que eu já vou caracterizar já já. É uma associação que amanhã completa 30 anos de vida, de existência. Então, o que eu vou apresentar aqui um pouco é dados e informações sobre o setor, que deem contorno sobre a atuação desse setor, para que, enfim, a gente possa também ser considerado como aliado, ser influenciado nessas discussões que a gente está tendo aqui nessa manhã. Então, é por lá, né? Samara, né? Samara. Então, só para trazer uma caracterização, né? Se eu falei que o GIF é uma associação, então reúne membros afiliados, né? A nossa atuação. E o GIP tem essa caracterização, essa conceituação sobre investimento social privado, né? Investimento social privado como uma mobilização e repasse voluntário de recursos privados, de forma planejada, monitorada, sistemática, né? Ou seja, de forma consistente no tempo, a iniciativas e projetos sociais, ambientais, científicos e culturais de interesse público. Então, esse é um campo nascente também com a Constituição de 88, né, que, enfim, outorga à sociedade condições de participar da vida pública, com o fim da ditadura. E aí cresce em número o número de organizações da sociedade civil e cresce também a condição de pessoas, cidadãos e empresas também de participarem da vida cidadã no país. O GIF. Tem que ser com a Samara de novo, a Samara. A gente tem. Falei que a gente foi fundado há 30 anos, com cerca de umas 30 organizações. Hoje a gente está com 170. E a gente caracteriza essas organizações de três formas, né? Empresas e fundações e institutos empresariais, ao quais tem alguns exemplos aqui que eu trago, que não necessariamente trabalham no tema que a gente está discutindo, né? Só para efeito de ilustração mesmo. Institutos e fundações familiares, institutos e fundações independentes, né? Então, as empresas têm, as empresas empresariais têm uma empresa por trás da mobilização do recurso, os familiares têm uma família por trás da mobilização do recurso, e os independentes não têm uma mantenedora, nem empresa, nem familiar exatamente por trás
da manutenção da atuação. E o GIF estando nesse lugar, né, sendo essa associação, a gente está num lugar privilegiado de produzir conhecimento sobre a atuação desse setor. Então, também o GIF, a cada 2 anos, lança o seu Censo GIF, que é um estudo que denota aí como se dá a atuação do setor em vários aspectos, desde mobilização de recursos, temas aos quais se investe, localização dos projetos, enfim. Então, aqui eu trago também, na sequência da apresentação, dados do último estudo que a gente lançou há 2 anos. A gente vai lançar outro agora em novembro. Então, vamos ter essa discussão atualizada. Então, a gente nota que tem dentro da rede do GIF, tem uma caracterização mais empresarial dos atores que estão parte da nossa rede, mas também são, em bom número, aí, os atores familiares, independentes, né? A gente captou respostas de 80% dos nossos associados, o que dá um número de 137 respondentes à época da pesquisa. Então, dados que eu passar aqui refere-se a esse universo. Pode seguir, Samara. E aí, só para trazer um pouco do volume de recursos mobilizado por esse conjunto de atores na pesquisa, a gente gira em torno aí de 4 bilhões aí os recursos mobilizados para essa ação social no país. A gente nota que em 2020 teve um salto grande na atuação do setor, então muitos recursos novos foram mobilizados para fazer o enfrentamento da pandemia naquele momento. Isso acabou nos sustentando no tempo, mas também não voltou para o mesmo patamar de antes, né, de 2019, por exemplo, com 2022, então tem uma diferença ali de cifras, né? Mas só para trazer que para a última edição que nós temos, com 137 respondentes, 4,8 bilhões de reais mobilizados para ação social no país por essas organizações. Pode passar, Samara. Aqui tem uma outra pesquisa no setor do investimento social privado que é feita pelo BISC, que também é aplicada a uma grande coincidência de atores que respondem à pesquisa nossa e à deles, mas descartando ou considerando computando somente uma resposta que venha por quem está nas duas pesquisas, a gente chega ao valor de mais que os 4,8 bilhões que o GIF capturou, mas somando também o do BISC, né? Realizado pela Comunitas, de 6,5 bilhões de reais mobilizados em 2022. Então, é uma cifra bem considerável, embora também a gente sabe que, pelo setor privado, há condições de mobilizar até mais, e também pelo limite de universo de atores que estão na rede do GIF. Né? Tem muito mais empresas do que somente que participam da rede do GIF. Aqui uma caracterização de porte de investimento por esses institutos e fundações. Então, de maneira geral, o grosso das organizações estão nessa fatia maior, de até 10 milhões de reais mobilizados por ano. Aí tem uma segunda fatia que concentra aí atores que mobilizam de 10 a 50 milhões de reais por ano. E acima de 50 milhões, essa fatia de 15% dos respondentes que manifestaram ter isso. E aqui um dado na caixinha cinza aqui, à esquerda, se for tirar a mediana de investimento por esse conjunto de atores, no ano de 9 milhões de reais investidos. Trazendo dados sobre a origem desses recursos, né, como que esses recursos são mobilizados anualmente para as causas. Então, a gente tem que, eu não vou me deter nas fatias pequenininhas, né, mas olhando para as duas principais fatias, por empresas mantenedoras que mobilizam recursos anualmente para essas causas, né, que é a maior fonte por aquela tipificação de empresas, institutos, fundações empresariais, e também, por 29% dos atores, uma parte do recurso o recurso vem por rendimentos do fundo patrimonial. Então, se constitui um fundo patrimonial, a partir dos rendimentos desse fundo, isso é canalizado inteiramente para ação social por uma parte dos nossos associados. E aí aqui também uma visualização do montante que é proveniente a partir de incentivos fiscais. Então também tem muito uma ideia de que há quase uma coincidência de que o recurso social vem quase totalizado por incentivos fiscais. Na verdade, é um pouco oposto. Pelo menos
de novo frisando, na rede do GIF, né? Para os dados da última edição, a gente tem 10% dos recursos mobilizados a partir de incentivo fiscal, sendo que o histórico gira na casa dos 14%, não passa disso. Aqui, buscando dar uma olhada em como esses atores se articulam e buscam, enfim, apoiar outros atores, tanto da sociedade civil quanto também de políticas públicas. Eu trago aqui uns dados, um dado de políticas públicas. Então, 81% das organizações manifestaram ter algum tipo de alinhamento e aproximação com políticas públicas. De maneira geral, isso acontece nas 3 esferas, mas quando acontece em uma específica, se dá mais no nível municipal, mas embora com bem menos, um percentual bem menor do que o das 3 esferas, né? Então, significa, de fato, um setor que atua também buscando parcerizar com as políticas públicas. E aí aqui eu quero demonstrar que o GIF também busca investigar, e acho que foi mencionado em alguns momentos aqui, sobre parcerias com as organizações, o Elcio falou também, sobre organizações da sociedade civil. Como que esse recurso é mobilizado para ação social, finalidade pública no país, por meio dessa rede do GIF, né? Então, desconsiderando a parte menos importante aqui do gráfico, que é a linha cinza, que é para manutenção do próprio funcionamento do Instituto da Fundação, mas à medida que ele vai para a ação finalística, como que a gente caracteriza isso? Então, de maneira geral, é um setor que tipicamente executa muitos projetos próprios, mais do que doar a organizações da sociedade civil, né? No ano de 2020, por causa da pandemia, teve uma mudança né, pela primeira vez, a gente cruza o montante mobilizado de recursos para organizações da sociedade civil e apoio a universidades, né, doação a organizações terceiras, né, a linha azul, ela ultrapassa, azul clara, ultrapassa a linha azul escura, para chegar num estágio de mais estabilidade aqui em 2022, embora voltando à linha azul, que é para iniciativas próprias, ultrapassando a linha azul clara, né. A SUGIF tem desenvolvido uma porção de iniciativas estimulando que institutos e fundações doem mais recursos para as organizações, né, acreditando que ali reside... quanto que é? 5, tá bom. Doem a organizações da sociedade civil, né, que tem as organizações da sociedade civil brasileiras, elas fazem parte do tecido social nosso, estão na ponta, dialogando com suas missões, então por que não meramente direcionar recursos a elas, ao invés de ter uma estrutura de investimento social no próprio Instituto Fundação? Aqui uma regionalização da atuação por esses institutos e fundações. Então, por haver uma concentração deles em Rio e São Paulo, também tem uma concentração de atuação no Sudeste, com 36% de atores manifestando atuar no Norte, 39% no Nordeste. Aqui também o GIF tem buscado estimular, encorajar, direcionar para que cada vez mais recursos possam chegar na Amazônia, no Nordeste, mas ainda é muito concentrado no Sudeste, também por uma questão de base dessas organizações, onde elas são baseadas. Aqui eu tinha falado em políticas públicas, né, ou parceria com políticas públicas anteriormente, só trazendo uma demonstração de como que se dá essa aproximação com políticas públicas por esses institutos, né, tentando capturar como que se dá na prática isso, né? Então, a principal estratégia adotada para isso é tomar como referência planos, programas nacionais para públicos e políticas específicas na hora de realizar a ação social, o seu projeto social, né? Então, essa é a principal forma de tomada de orientação, né? Mas, em segundo lugar, aparece ali, e acho que também no que estamos discutindo aqui, de institutos e fundações que eu vejo atuando nessa pauta, isso que é uma característica também de produzir conhecimento sobre uma temática específica. Então, é um setor que também busca produzir conhecimento sobre isso e aí apresentar para gestores públicos e disso gerar aprimoramento nas políticas públicas.
Em terceiro lugar, ali aparece ações de formação para gestores públicos nas temáticas variadas. E só um dado que também eu trago aqui daí embaixo, sobre advocacy, né, para apontamentos regulatórios. É muito mais realizado por atores familiares e independentes na nossa base. Tem uma diferenciação grande de percentual, né, entre do que por empresas, né? Então, é só para fazer notar também o tipo de incidência que é feito por quem nesses temas todos de políticas públicas. E aí eu fecho a apresentação com um olhar para os temas ao quais se concentra a atuação desse setor. O GIF realiza o seu censo desde 2000, então são 13 edições que a gente já tem do censo do GIF. Nunca a educação deixou de ser a primeira colocada, até com alguma distância para as segundas colocadas. No caso da última edição, nós tivemos, em segundo lugar, inclusão produtiva, geração de renda. Em terceiro lugar, desenvolvimento local, territorial, comunitário. Em quarto, proteção, assistência social, combate à pobreza e à fome. Então, pode mais um, Samara, por favor? Que daí eu circunscrevo ali o que está mais vinculado à nossa discussão aqui. Também tem crescido mais a atuação de institutos e fundações olhando para a questão de agricultura, alimentação e nutrição. E acho que atualmente há uma coalizão de atores da rede do GIF que tem olhado para isso, tem buscado atuar nesse tema crescentemente, buscando influenciar pares nessa discussão e também trabalhando de forma mais coordenada nesse tema que é bastante amplo, tem várias facetas, várias portas de entrada pelo qual se trabalhar, então eles também estão buscando essa articulação. Ibirapitanga é uma das organizações líderes dessa coalizão. Então, só para trazer alguns dados para vocês sobre esse setor enfim, acho que a Yara já havia mencionado sobre não dá para desprezar as contradições do setor, eu também não as desprezo, mas também acho que a coisa também não é tão exatamente binária como às vezes é colocado. Então, quanto mais a gente conseguir talvez atrair o setor e ter regulação sobre isso, acho que tão melhor a gente consegue atuar de forma convergente. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Passando então para a nossa última contribuição da mesa, Mariana Levi, pelo Grupo Direito e Políticas Públicas. Bom dia, obrigada, Helena. É uma alegria estar aqui hoje, é muito bom encontrá-los aqui. Acho que já deu para perceber dessa mesa que o tema é não só complexo, mas também polêmico, né? Então, essa foi uma das razões que nos fez, acho que, organizar não só esse debate, mas também para entrar nesse campo de pesquisa. Então, aqui, essa é uma iniciativa que eu tenho muito orgulho e alegria de compartilhar com vocês. Ela é uma parceria do Grupo Direito e Políticas Públicas, coordenado pelo professor Diogo, aqui da Faculdade de Direito da USP, com o Núcleo de Pesquisa em Epidemiologia e Nutrição, da Faculdade de Saúde Pública, também da USP. Para quem não conhece, o NUPENS, ele é uma das grandes referências, né, globais, eu diria, do campo de pesquisa na área de nutrição, sobretudo pela criação da classificação nova, que é uma referência para as pesquisas em nutrição do mundo e também para as políticas públicas brasileiras e de outros países. Então, uma alegria poder formalizar essa parceria, né, enfim, de pesquisa. A gente sabe no direito o quanto é difícil não só formular, mas, sobretudo, manter parcerias interdisciplinares. Então, agradecer aqui em nome da professora Ana Paula, que coordena essa pesquisa, essa parceria que começou nos últimos anos e que eu acho que ainda vai nos trazer muitos frutos e, enfim, a gente temos muitas ideias juntos aqui. Então, essa equipe da pesquisa, a gente faz parte aqui do GDPP de um grupo de pesquisa mais amplo, né, na área de alimentação, que é a regulação dos sistemas alimentares.
A gente, inclusive, o evento aqui do dia de hoje não seria possível com toda a equipe que está envolvida. Então, acho que essa frente do investimento social, quem coordena é a Ana Paula, eu participo, a professora Raquel, que está na segunda mesa, a Débora e a Helena, também como pesquisadoras, mas também, desde já, queria agradecer todos aqueles que se mobilizaram nos últimos meses para que esse encontro fosse possível. Então, agradecer aqui Vitória, Rara, a Bianca, que está nos acompanhando online, a Samara, a Gabriela, a Marina, enfim, toda a equipe aqui do GDPP. Então, o que nos levou a trazer esse... Se você puder voltar um pouquinho, Samara, no título da pesquisa, a estudar, então, a adesão no setor privado ao CISAM. Acho que a primeira coisa é essa ideia do investimento social privado, né? Acho que o Gustavo hoje trouxe aqui. A gente tem tem esse nome, né? O GIF cunhou esse nome, a ideia de criar recursos privados aplicados no setor de interesse público de forma voluntária, né? Mas a gente está falando aqui da filantropia, tá certo? O que caracteriza essa filantropia brasileira? Qual o perfil dessa filantropia brasileira? E eu queria destacar algumas coisas que o Gustavo trouxe, que também nos fez refletir um pouco de como abordar, então, essas duas agendas, né? Então, acho que tem uma característica da filantropia que se relaciona a esse perfil mais executor. Então, a gente tem uma filantropia que mobiliza recursos privados, mas muitas vezes não para doar para outras organizações da sociedade civil ou iniciativas de terceiros, universidades, poder público, enfim, mas também que aplica os seus recursos nos seus próprios projetos. E uma outra característica da filantropia brasileira, que eu, só para aqui dialogar com o que o Gustavo já trouxe, que é o fato dela não se interessar tanto pela questão alimentar, tá certo? A nossa filantropia hoje, os estudados do censo GIF que o Gustavo trouxe, ela basicamente destina recursos para a educação em sua maioria, né? São mais de 70% aí dos recursos privados, que não são triviais, aplicados na área da educação. Então, a ideia aqui dessa pesquisa foi justamente pensar os limites e possibilidades desse investimento social privado nas políticas de segurança alimentar. Daí pode passar lá no terceiro slide, Samara, por favor, e aqui dividir um pouquinho dessas nossas inspirações, né, para essa pesquisa conduzida aqui pela faculdade. Então, acho que a primeira coisa é a volta da fome, né? Então, a gente tem o Brasil, né, em 2013, saindo do mapa da fome, tornando-se uma referência no campo da segurança alimentar e nutricional em nível global, e a gente assistindo, né, por uma série de crises aí, políticas, econômicas, sanitárias, inclusive, a volta da fome, ao ponto da gente chegar aí numa situação de praticamente 33 milhões de pessoas passando fome no país. Então, isso, combinado com uma atuação na pandemia do investimento social privado, que, como o Gustavo trouxe, né, chegou a 6 bilhões de reais de recursos privados mobilizados para interesse público, veio justamente a questão se em que medida esses recursos privados poderiam ou não ser aproveitados para as políticas de segurança alimentar. E aqui acho que tem algumas referências teóricas fundamentais. Acho que, primeiro, óbvio, é o direito próprio, a razão de ser do GDPP. A gente gosta de estudar isso, né, que é a interface entre o direito e os programas governamentais. Para quem não é aqui da faculdade, também para compartilhar um pouco, a gente tem alguns pressupostos teóricos e empíricos dessa linha, mas, sobretudo, porque a gente, tradicionalmente, na faculdade de Direito, aprende o direito a partir do que a gente chama de atividades meio. Então, a gente aprende. Hoje, a gente vai ter aula de licitação, amanhã a gente vai ter aula de ato administrativo, vai ter aula de órgãos de controle. E pouco se estuda sobre a atuação efetiva dos Estados, e para quem é gestor público, como o Elsa, que está há 20 anos aí na implementação das políticas de segurança alimentar e nutricional, o direito pouco dialoga com a política em si. Então, estuda pouco educação, estuda pouco saúde. Então, o GDPP vem um pouco com essa contribuição, né, para o campo. E aqui é óbvio que a gente está falando de um tema, como vocês viram, muito polêmico, né, que é a adesão do setor privado.
ao CISAM, lembrando que o setor privado ele participa de uma série de políticas públicas, não só da segurança alimentar, mas da assistência social, da educação, da saúde, enfim. Mas a gente não pode desconsiderar também o papel da indústria, né, sobretudo da alimentação, mas também do tabaco, do álcool, na produção de regras no país, com um impacto muito negativo na saúde pública. A Mariana trouxe isso, eu acho que é uma preocupação nossa também, e não à toa a gente utiliza aqui, eu vi que tem gente da CT aqui, muitas pessoas que participaram da elaboração do dossiê da Lancet recente, né, sobre as condicionantes comerciais da saúde, mas a gente também leva em consideração as condicionantes jurídicas da saúde, justamente porque não dá para ignorar que existem interesses econômicos em jogo, existe um lobby, de fato, das indústrias na regulação de maneira geral. Então, qualquer tipo de participação do setor privado em políticas de combate à fome, a gente tem que pensar a partir dessa realidade. Então, esse é um pouco o pano de fundo teórico. E aqui a gente está se arriscando aqui numa frente que é uma frente que a gente chama, do ponto de vista metodológico, de pesquisa aplicada. Então, a gente não só vai nessa pesquisa que ainda está em andamento, eu quero trazer um pouco dos resultados parciais para vocês. Acho que a ideia não é só traçar um diagnóstico, né, do nosso arcabouço jurídico sobre o assunto, mas, sobretudo, tentar fazer um exercício do ponto de vista científico, mas também ampliado a partir do diálogo, mas de pensar soluções, né? Então, a ideia de trabalhar direito e políticas públicas também tem a ver com, eventualmente, olhar para a gestão pública e pensar o que a universidade pode contribuir também nessa frente das soluções. Então, a gente tem feito, tem acompanhado alguns debates, né, o que a gente chama de observação participante, do ponto de vista metodológico. Então, debates organizados pelo governo federal, debates organizados pela filantropia, debates organizados pela sociedade civil sobre esses assuntos, né, assistindo um pouco para a gente se inserir também e compreender as balizas do debate, e feito entrevistas. Então, foram feitas 10 entrevistas semi-estruturadas com representantes do governo federal, o MDS, o Ministério da Fazenda, integrantes do CONSEA e também de organizações da sociedade civil do campo e das instituições filantrópicas, né, enfim, dos investidores sociais privados também, um pouco para mapear o que tipo de desafio que a gente tem que lidar e provocando também esses atores do campo a pensar soluções, né? A gente vai proibir a adesão do setor privado, a gente vai permitir a adesão do setor privado, sobre quais condições, né? E setor privado aqui é com fins lucrativos, é sem fins lucrativos, tem um investimento social privado que está bem no meio do caminho. Do ponto de vista jurídico, eu olho para o investimento social privado, essa zona de sombras, porque no GIF, por exemplo, você tem uma série de empresas, né, que participam do GIF, né, com fins lucrativos, mas, do ponto de vista jurídico, a gente tem também uma série de institutos e fundações com natureza que, do ponto de vista jurídico, por curioso que possa ser, tem a mesma natureza de qualquer organização de base que luta pelo direito à moradia, à alimentação há muitos e muitos anos. Então, como é que o ordenamento jurídico vai tratar essas duas coisas? E lembrando que, de acordo com os dados que o Gustavo trouxe, grande parte desses institutos e fundações, a sua grande maioria, tem origem empresarial. E isso é algo que o direito quase não consegue captar, né? Quando a gente trata das nossas normas, enfim, das nossas regras de parceria envolvendo o poder público e essas instituições, a gente acaba não olhando para essas distinções de origem. Então, alguns resultados parciais. Acho que tem uma baixa, hoje no Brasil, uma baixa participação dos investidores sociais privados na agenda de combate à fome, comparado com outros, né, como a educação. A gente hoje existe no nosso arcabouço jurídico uma série de mecanismos de colaboração, parcerias, né, a lei dos endowments, por exemplo, a lei do Fundo de Combate à Pobreza e à Fome,
enfim, uma série de mecanismos que já existem, mas tem ainda algumas lacunas regulatórias, sobretudo relacionadas aos critérios e procedimentos para adesão do setor privado. Então, o Elcio do MDS trouxe um pouco desse mapa, mas a gente ainda não tem regulado em detalhe como que se daria essa adesão, como é o caso, por exemplo, da Lei Orgânica do SUAS, a Lei Orgânica do SUS, em que você tem um detalhamento um pouco maior, não obstante uma série de debates judiciais também sobre isso, de como que se dá essa parceria. Sobre conflitos de interesse, é um outro resultado que eu vou deixar para a nossa segunda mesa, depois do café, né, que tem a ver com a maneira que a sociedade civil trata o tema de conflitos de interesse e como a nossa legislação federal regula, de fato, o conceito de conflitos de interesse. E esse é um grande encontro entre a nutrição e o direito, né, para o bem e para o mal. A gente tem, muitas vezes, concepções opostas do que seria esse conceito de conflito de interesse, ou, pelo menos, muito distintas. Não à toa, hoje, o nosso seminário é Relações Público-Privadas de maneira mais ampla, né, um pouco para a gente fazer esse debate daqui a pouco. E aqui, gente, eu vou passar muito rapidamente sobre o levantamento da legislação que a gente fez, acho que grande parte o MDS já trouxe. A gente tem uma série de regras gerais específicas do CISAM, né, sobre o tema, né? Então, ali não se trata de regular se vale a pena a adesão ou não. O fato é que a participação do setor privado com fins e sem fins lucrativos já é autorizada, né, pela nossa legislação. Então, acho que isso nem está em debate, a questão é o como, né, como é que vai se dar essa adesão. E eu acho que, além dessas regras mais gerais sobre o CISAM, e eu acho que o MDS já trouxe isso bem, a gente tem uma série de regras específicas dos programas de segurança alimentar e nutricional voltadas à participação direta ou indireta do setor privado, seja ele com, seja ele sem fins lucrativos. E aqui, só para trazer alguns exemplos, o PAA, o PNAE, as cozinhas solidárias, o próprio Plano Brasil Sem Fome, né, aprovado recentemente, ele prevê também a participação do setor privado na doação e no cofinanciamento do sistema. Então, acho que tem toda uma frente relacionada a essa legislação específica dos programas, que, bem ou mal, já prevêem a participação dessas organizações, e uma frente que regula também, talvez indiretamente, a participação do setor privado na agenda de segurança alimentar e nutricional, que é a Lei de Doação de Alimentos, de 2020, que também estabelece critérios para doação de alimentos, enfim, tem todo um debate em torno dessa legislação. Aqui uma outra provocação, acho que tem uma série de regras no nosso ordenamento jurídico que não se relacionam com a segurança alimentar e nutricional, mas que são utilizadas hoje pelo CISAM para essas parcerias. Então, aqui, assim, clássicas, como lei de licitações, a lei de concessões. Então, muitas centrais de abastecimento hoje de alimentos utilizam, né, para prestar esse serviço, a lei de concessões, ou até mesmo a lei de PPP, em alguns estados do Brasil. A parceria público-privada na exploração dessas centrais é algo muito comum, independente dessa adesão também ao CISAM, né? Acho que é importante considerar. Tem algumas regras também, independente do tema da segurança alimentar, voltadas às organizações sem fins lucrativos. Então, aqui eu queria destacar o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que permitem ações de fomento e parceria, e a lei dos endowments, que é uma lei que cria fundos privados. E aqui, já para finalizar, meu tempo se encerrou, eu queria só trazer para vocês algumas das coisas que surgiram das entrevistas e que eu acho que pode ajudar, para além de uma análise do marco jurídico, a nossa conversa aqui. Então, algumas dificuldades e obstáculos, né, que esses entrevistados trouxeram. Então, primeiro, que o investimento social privado não se interessa, né, ou supostamente não se interessaria pela agenda de combate à fome, né? Isso é algo que a gente ouviu bastante. Muita gente não conhece o CISAM, né? Diferente do SUS, que eu acho que é algo muito conhecido pela sociedade brasileira. Acho que tem uma falta de conhecimento mesmo do sistema para quem não é do campo.
E a gente ouviu isso de alguns investidores, da dificuldade que é também, por um lado, fazer parcerias com o poder público, né? Não necessariamente o setor da filantropia está muito afim de fazer parceria com o poder público, justamente pelo alto grau de controle, né? Uma série de entraves, inclusive, muitas vezes burocráticos, comparado com ações puramente privadas, sem essa interface com toda a nossa legislação de direito público, né? Então, isso é uma coisa, uma preocupação aqui, eu acho que a Mariana até hoje trouxe no nosso debate, que é o baixo orçamento público, da gente não perder essa conexão da ideia de que trabalhar a CISAM é trabalhar as políticas, da ideia de que o Estado tem o dever de trazer esses recursos públicos, e isso, eventualmente, ser combinado com um regime de isenção fiscal e um perfil executor do investimento social privado, que seria uma mistura da pior, né? Você diminui o orçamento público, você cria isenção fiscal e o investimento social privado, ao invés de apoiar as organizações do campo, executa seus próprios projetos. Então, que é uma preocupação, acho que muito válida enfim, que a gente queria trazer aqui para vocês. Acho que tem uma falta, essa lacuna sobre as regras de conflitos de interesse. A possibilidade de usar marcas, né? Acho que a Mariana trouxe o exemplo da Coca-Cola. De fato, acho que é uma preocupação generalizada do campo. A ideia de que a marca das indústrias de ultraprocessados vão ser utilizadas, né? Ou da indústria de ultraprocessados, ou de indústrias que geram impacto na saúde pública de maneira geral, podem ser utilizadas, né, para a publicidade desses programas, e isso pode influenciar a saúde da população. A ideia de que o investimento social privado não atua no longo prazo, isso é muito ruim também, então, por isso que, muitas vezes, os mecanismos de parceria aparecem muito mais interessantes, esses fundos. A gente tem estudado muito o regime jurídico dos fundos públicos e privados, né, para fins de doação privada, a ideia de que o investimento social geralmente não atua no longo prazo, e uma fragilidade institucional do CISAM, quando comparado com outros sistemas, como o SUS e o SUAS. E aqui, eu prometo que eu estou encerrando aqui. Eu acho que, também, para a gente não encerrar só nos problemas, né, acho que alguns caminhos e soluções, então, que foram apontados tanto do ponto de vista da adesão do setor com fins lucrativos, como a adesão sem fins lucrativos, a importância de que essa adesão seja algo feito em debate com o Conselho, né? Alguns trouxeram também a importância de dialogar com o Conselhão. A ideia de que o investimento social privado pode ter um alinhamento às políticas públicas e, eventualmente, apoiar o Estado em algumas ações. Por outro lado, a preocupação de que essa participação do setor privado seja puramente um alinhamento ao negócio, vinculado a estratégias de marketing da indústria. Um caminho é que a regulação, de novo, reconheça a complexidade, que o setor privado não é um bloco único, né? Você tem grandes empresas, médias empresas, tem empresas que participam do ciclo dos sistemas alimentares, tem gente que pode, eventualmente, doar e não tem nada a ver com o sistema, uma empresa, sei lá, de aço, por exemplo, ou da construção civil. E aqui, buscando, então, a construção de critérios mais transversais, enfim, a ideia de que o setor privado é mais rápido e mais ágil, a importância de tentar ampliar os recursos para além dos recursos públicos. E aqui, contraditoriamente, o uso da marca aparece também como caminhos e soluções. Quando a gente conversa com o setor privado, para que eu vou entrar num programa se eu não posso nem colocar o logo da minha empresa no programa? Eu, em tese, estou destinado aqui ao lucro, não preciso, se não tiver isso, não faz sentido para mim. Então, tem, acho que, uma fala nesse sentido. E das sem fins lucrativos, em geral, acho que uma grande solução aqui, eu queria ressaltar esse ponto, e com isso eu finalizo. Acho que, primeiro, a importância de ampliar os recursos privados para as organizações da sociedade civil, né? A ideia de que é importante ampliar a doação para as organizações e, sobretudo, evitar a criminalização burocrática das organizações. Então, muitas organizações que, eventualmente, e aqui eu estou me referindo tanto a uma organização de base,
né, que trabalha, por exemplo, com acesso à terra no semiárido, né, uma tecnologia social que a gente sabe que o poder público muitas vezes não consegue alcançar, né, e não à toa a gente tem aí um marco jurídico que permite essas parcerias, mas muitas vezes essas organizações, quando elas atuam em parcerias com o poder público, acabam tendo que responder por muitos e muitos anos, né, a prestação de contas, órgãos de controle, que muitas vezes acabam fechando organizações muito relevantes na luta pelo direito à alimentação. Então, acho que é um pouco isso que eu queria trazer. Gente, desculpa aqui o meu tempo, mas a gente pode conversar aqui no diálogo com vocês. Uma alegria estar aqui hoje. Bom, muito obrigada, Mariana. A gente já está bem em cima do nosso horário, pessoal, já era para a gente estar se encaminhando para o COF, mas como é importante essa rodada de perguntas finais, acho que a gente pode abrir para 2 perguntas e aí depois os convidados reagem. E como recomendação, a nossa segunda mesa vai tratar especificamente sobre conflito de interesse, então vai entrar mais nesse debate. Daí, se vocês tiverem perguntas nesse sentido, acho que talvez vale salvar para esse segundo momento. Então, quem quiser reagir à nossa mesa e fazer perguntas, a Vitória vai levar o microfone, é só levantar a mão. Beleza. Acho que ali. Mais alguém? Obrigada. Opa. Oi, bom dia. Meu nome é Bruno. Primeiramente, parabenizar a mesa. As falas foram absolutamente pertinentes e relevantes para toda essa discussão. Eu sou doutorando em saúde pública pela USP e tenho uma função dupla. Eu sou pesquisador do Observatório de SAM do Conselho Municipal de Segurança Alimentar aqui de São Paulo e pesquisador de SAM da Fundação Setúbal, que apareceu em algumas das apresentações que foram trazidas aqui hoje. E a gente está desenvolvendo 2 pesquisas em Paraná, uma não tem relação com a outra, mas durante os debates eu percebi, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que cabe bastante. A fala do Elcio e a fala da Mariana, né? Alguns dos pontos de uma pesquisa que a gente fez sobre como o setor privado responde, seja em projetos filantrópicos, com dinheiro próprio, né? Seja em projetos de sustentabilidade, para a Agenda 2030, no ODS 2, né? Especificamente Fome Zero, a gente percebeu que existe ali uma dedicação muito forte à distribuição de alimentos e à produção de alimentos que sejam ligados à própria cadeia produtiva da empresa, né? Sem críticas a essa questão, porque esses projetos têm um impacto socioeconômico dentro dessa cadeia produtiva de alimentos, né? E, por um outro lado, aqui no Observatório do Comusan, a gente percebeu, dentro de um projeto que a gente vai lançar na quinta-feira, que é o Panorama de SAM aqui do município, e dentro desse panorama a gente está tentando desenvolver uma ferramenta de vigilância em SAM, né? Uma dificuldade muito grande em localizar esses atores do setor privado com fins lucrativos que tenham atuação dentro do município, né? E aí a minha pergunta é refletindo muito a fala da Mariana dessa questão do conselho, do conselhão, né, de levar para os lugares legítimos de discussão, e a do Elcio com relação ao CISVAN, né? Como que a gente consegue trazer esse debate entre a agenda pública, a agenda social, a agenda civil, né, e a agenda dessas empresas que não necessariamente estão ali, por exemplo, vamos citar o acordo da Coca-Cola com a MDS, né, mas estão de fato fazendo um projeto delas em nível local, né, seja filantrópico ou não, para dentro dessa discussão, seja para a identificação do que está acontecendo a nível local, né, seja para que essas empresas possam ser sensibilizadas, que as ações filantrópicas delas possam complementar, fazer uma complementação de uma política pública, né, ou possam fazer parte de uma agenda maior que vá além de produção de alimentos ou só de distribuição de alimentos numa situação de emergência, né? É muito essa questão de como o nível local pode usar o CISAM, né, para convencer essas empresas a fazer parte desse debate. Tá? Seria essa a minha pergunta. A Marina fez a gentileza de ceder a pergunta dela para que a gente tenha 15 minutos de coffee, então vai ser só essa. Alguém gostaria de começar a responder? Bruno,
Muito importante a sua pergunta. Eu acho que, de fato, como eu falei, né, no âmbito do Conselho, a gente não fez essa conversa sobre o papel do setor privado. Acho que a gente precisa fazer, né? Normalmente, assim, até trazendo um pouco da experiência assim que eu tenho de trabalho como conselheira e tal, eu acho que é muito importante que se instituam espaços paralelos, como esse que a gente está tendo aqui agora, né, que realmente possam aprofundar essas conversas, para que a gente possa ouvir um pouco mais, assim, né, como é que vocês, né, estão enxergando, e aí eu acho que as filantropias aí que têm feito essa mediação, como é o caso, né, do Ibirapitanga, Setúbal, tal, podem fazer essa mediação, né, com organizações da sociedade civil, para que a gente possa tentar amadurecer um pouco melhor. Eu acho que tem um tensionamento que está dado, né, por conta realmente de criação de estruturas paralelas, né, e confrontos muito explícitos mesmo, né, de poder, assim, né, por parte de alguns atores aí que estão puxando esse debate. Mas eu acho que isso pode ser superado em outros espaços, em outros lugares, em outros diálogos, porque é importante, a gente precisa conversar. Eu sou daquelas que acha que, tipo assim, as controvérsias precisam ser colocadas na mesa e tem sempre uma solução, um caminho possível, que é um caminho que vai seguir, né, para o lugar que a gente quer, que é o lugar da garantia do direito humano à alimentação. Então, eu acho que talvez é criar essa pauta, talvez em espaços de confiança, em lugares. E eu acho que tudo isso só será possível, né, de acontecer num plano local, em que você tem uma empresa ou uma filantropia que quer atuar, se a gente tiver uma regulamentação, né? Por isso que, assim, eu acho que esses debates eles têm que se dar em torno da regulação, da adesão das entidades com fins lucrativos ao CISAM, né? A gente precisa, é ali que né, nesses marcos normativos, que se instituem os acordos e os consensos, né? Então, eu acho que é aí, porque aí, uma vez existindo esse marco normativo, uma empresa ela vai saber, ela vai assim, ó, o caminho é eu aderir ao sistema, para aderir ao sistema eu tenho que ter isso tudo, tem as entidades sem fins lucrativos aqui que já são credenciadas, que já são aderidas ao sistema, que atuam aqui no meu município, no meu estado, então vou me aproximar dessa organização, né? Eu acho que é um pouco por aí, criando esses diálogos para a construção desses marcos normativos de consenso para orientar as possibilidades de parceria dos atores, né, na concretização da realização do direito humano à alimentação. Fazer uma fala até para já meio que finalizando. Acho que a riqueza dessa mesa, né? Apesar, né, de algumas divergências, acho que há um caminho comum, que é esse caminho comum da necessidade de regulamentação. Acho que todos nós apontamos para o mesmo caminho, para esse consenso. Como disse a Mariana, e acho que também tentei passar na minha fala, não é um caminho fácil. Esse processo de chegar lá na regulamentação, porque às vezes a gente também tem essa visão de que vai ser algo definido lá para a cabeça de alguém de Brasília, né? E esse processo não vai ser assim. Vai precisar de muito diálogo, um processo denso de debate, e que já está acontecendo mesmo sem a gente participar, né? A sociedade civil engajada, parte do governo engajado por outros espaços do próprio governo, né? Então já existe algum processo disso acontecendo, né? E então há necessidade desse diálogo para construir isso. Em geral, né, acho que até a partir da fala do Gustavo, eu perceber que nós não temos muito recurso da filantropia para a nossa agenda, né? Quando ocorre para essas grandes organizações, né, ou uma ação própria, como o Gustavo apontou, ou apoio a essas grandes organizações que existem, de distribuição ou produção de refeições. Esse é o movimento. Existe também todo um debate, um processo que acho que se fortalece aí a partir dos anos 2000, que é a possibilidade de doação de alimentos, né? A doação de alimentos por produtores de alimentos, como você mesmo ponderou. Existem alguns regulamentos que permitem, facilitam, etc. e tal. E existe um debate para aumentar, facilitar mais, né? Porque, principalmente quando o alimento está perdendo a sua validade, antes de perder a validade, possibilitar doar, quando ele não está em condições, não tá bonito, né? O tomate, às vezes está mais machucadinho, como você consegue fazer que isso seja consumido. Então, existem algumas ações nesse sentido, inclusive pelas grandes empresas, né? Assim, alguns alimentos que para a gente não deveriam entrar nesse caminho acabam entrando,
né, pela isenção de impostos, né, pela isenção principalmente do ICMS. Um exemplo, maionese. Uma grande carga de maionese está para perder a validade. Ela pode pedir a isenção para ser doado. E isso acontece. Né? Um exemplo da maionese, né, é ruim, mas poderia pegar vários alimentos que acontece isso, desde temperos, alimentos que não são adequados, que acaba acontecendo isso. Então, existe esses alimentos, e isso, acho que na sua fala fica muito, muito bem colocado, é meio que invisível. Quem sabe que recebeu é muitas vezes a instituição social que está ali fornecendo uma refeição, é aquela organização que entrega a cesta básica, né? Ou seja, ela recebe, né, da filantropia, mas por um movimento que tenha uma parte de direito, mas que é meio que invisível, não é algo assim tão publicizado, não aparece tão forte, né, dentro da realidade do nosso mecanismo de segurança alimentar, como de forma geral. Agradecer, na verdade, ao GDPP, ao Nupens pelo convite assim, eu francamente vejo o setor do investimento social privado como passível de ser influenciado, né? E acho que aqui tem bastante acúmulo reunido que é possível chegar nos atores, ter entrada e fazer as discussões acontecerem. Então, acho que eu mostrei, né, que a educação é a principal pauta que mobiliza os atores, né, mas também não se é possível estar numa sala de aula com fome, mal nutrido, né? E acho que tem essa, esse entendimento é mais tido verdadeiro, principalmente após a pandemia, que ficou muito evidente a questão da fome no país, né? Muito o retorno da fome no país. Então, na verdade, é assumir o setor como passível de ser influenciado e atuar junto a ele, acho que menos na linha da interdição e mais na busca de constranger, influenciar. Acho que é um pouco de como eu vejo as condições de ter mais atores privados atuando nesse tema. Muito obrigada a todos. Declaro aqui, então, encerrada a primeira mesa do nosso seminário.